A arte de Zhen Shangzhen. Verdade, compaixão e tolerância são as características fundamentais do universo. Os pilares da moralidade humana, as fundações da paz e da liberdade, e transcendem o tempo, espaço, cultura, religião e política. Os artistas nessa exposição usam a sua arte para explorar os significados internos de verdade, compaixão e tolerância, bem como o significado da própria vida. Por meio da prática da antiga meditação chinesa do Falun Gong, eles começaram a se perguntar as grandes questões, o sentido da existência humana e seu lugar no mundo, e a natureza do universo, da vida e da matéria. Esta exibição compartilha suas experiências no caminho da iluminação. A chegada do Lorde Buda. A vinda do sagrado Rei Falun. Segundo a lenda budista, o Lorde dos Budas, também chamado de Sagrado Rei Falun, previu a destruição do universo durante a fase final do ciclo da vida: formação, êxtase, degeneração, destruição. Vendo o que se revelaria durante o período final, ele fez um voto para salvar todos os seres conscientes e desceu do pináculo do cosmos para a Terra. É dito que sua chegada radiante transborda misericórdia e graça, e a cada passo de sua descida, ele cria um grupo de ajudantes divinos. As camadas e cores debaixo de seus pés representam os diferentes planos de existência que ele percorreu. Assim que ele atinge a Terra, o céu limpo dá lugar à escuridão, mas o universo em si mesmo permanece fundamentalmente bom. Cumprindo votos. Assim que o Lorde dos Budas desce ao mundo, seres divinos de diferentes céus prometem ajudá-lo a cumprir sua missão de salvar todos os seres conscientes. Sob o símbolo de um gigante Falun e com suas promessas escritas na mão, eles seguem seus caminhos para a Terra. Mas, ao encarar o mal e as tentações mundanas, muitos cairiam e nunca mais voltam para casa. Totalmente cientes disso, que coragem eles possuíam para vir? Esta questão inspirou o pintor. A alegria do cultivo. Falun Dafa é uma prática de cultivo espiritual guiada pelas características do universo: verdade, compaixão e tolerância. Cultivo significa se esforçar continuamente para melhor se harmonizar com esses princípios universais. Ensinando o Fá. Introduzidas ao público em 1992 por Li Hongzhi, em menos de 10 anos a prática se propagou de boca em boca e mais de 100 milhões de pessoas começaram a praticar na China. Esta pintura mostra a prática se propagando ao redor do mundo. Até mesmo os seres celestiais estão ouvindo e aprendendo a sagrada grande lei. Iluminado sobre isso, o artista escreveu este poema. No conturbado caminho da existência, qual poderia ser o sentido da vida? Após conhecer o tal, que alegria eterna é esta? Porém, quantos poderiam obter os ensinamentos do Lorde Buda?
nós devemos valorizar esta sagrada oportunidade de milênios. Girando a grande roda da lei. Falun literalmente significa roda da lei. Esta pintura mostra o fundador do Falun Gong, Li Hongzhi, diante de uma plateia na conferência de troca de experiências do Falun Dafa em Washington, D.C., em 2003. Iluminação. Uma luz suave ilumina uma mulher estudando os ensinamentos do Falun Gong. Em sua mente, a luz invisível da iluminação espiritual também está brilhando. A criança que repousa serenamente em seus braços representa o equilíbrio entre o cultivo de si mesmo e a vida familiar normal. A postura calma da criança reflete o mundo interior da praticante. Assimilação. A canadense Kate Gillis, uma professora aposentada de arte, retrata seu neto e sua neta lendo o livro Zhuang Falun, que ensina a prática de cultivo do Falun Gong. A luz vermelha girando acima representa os profundos ensinamentos do livro. Zhuang Falun já foi traduzido para mais de 30 idiomas. Pura Lótus. Uma mulher pratica o 5º exercício do Falun Gong. Flores de lótus florescendo ao redor dela sugerem o efeito purificador da meditação na sua mente e corpo. Após o desfile. Uma mulher contempla pacificamente depois de participar de um desfile do Falun Gong. Ela veste uma roupa tradicional chinesa feita especialmente para a ocasião e segura uma flor de lótus de papel, um símbolo de pureza. O vaso à esquerda mostra os 3 caracteres chineses de verdade, compaixão e tolerância, os princípios centrais do Falun Gong. Presente. Uma jovem entrega um panfleto do Falun Gong e um marcador de livros para uma senhora idosa. Uma flor de lótus de papel está pendurada ao marcador. Quando seus olhos se conectam, uma variedade de flores celestiais acendem, simbolizando a beleza de um único ato de bondade. A flor de lótus é um tradicional símbolo budista de pureza, porque sua beleza é intocada pela água escura e barrenta na qual ela cresce. Em harmonia. Quando a artista Xiaoping Shen morava na ilha Saipan, ela gostava de meditar perto do mar. A água clara e o céu azul refletem sua tranquilidade e sua conexão com o céu enquanto medita. 4 querubins brincam em meio ao seu campo de energia. Véspera do desfile. No silêncio da noite, uma mulher costura cuidadosamente uma bandeira com um grande emblema Falun, o símbolo do Falun Gong, para o desfile no dia seguinte. As cores radiantes da bandeira e a seda suave refletem a expressão tranquila da mulher.
Apesar das longas horas, o rosto dela mostra uma satisfação tranquila em saber que ela está apoiando uma causa nobre. Perseguição na China. Centenas de milhares de praticantes do Falun Gong na China foram submetidos a detenção ilegal, trabalho forçado, tortura, estupro, aborto forçado e até mesmo a morte, simplesmente por praticarem suas crenças religiosas. Esta pintura retrata algumas das 100 técnicas de tortura documentadas que foram usados os praticantes do Falun Gong. Outros métodos de tortura são muito obscenos para serem retratados em telas. Pesquisadores estimam que dezenas de milhares de adeptos ao Falun Gong foram assassinados na perseguição que ocorre ainda hoje. Muro Vermelho. Esta obra registra a experiência pessoal e perturbação interna do artista, professor Kunlun Zhang. O professor Zhang foi condenado a 3 anos de prisão na China, mas graças à pressão do mundo exterior, ele foi libertado 3 meses depois, período em que experimentou tortura física e mental. O Muro Vermelho representa o Partido Comunista Chinês e o sangue dos inocentes mortos no regime durante 6 décadas do reinado de terror. Os 2 caracteres chineses na parede significam supressão e referem-se à repressão ao Falun Gong na China. Apesar do tamanho e força do muro, uma rachadura prediz seu colapso iminente. Por quê? Esta pintura é baseada na história real de uma mãe e seu filho que foram detidos e espancados numa prisão chinesa por pedirem ao regime o fim da campanha contra o Falun Gong. A criança é jovem demais para entender o ódio da polícia e clama: por quê? A tristeza de uma órfã. É conhecido que vários milhares de praticantes de Falun Gong morreram por causa de tortura e dos abusos quando presos. Os filhos desses praticantes sofrem tremendamente porque seus pais foram presos e assassinados. Essa criança carrega as cinzas dos seus pais. Ela usa a jaqueta de seu pai, agora sua única proteção para o inverno que se aproxima. Os dizeres à esquerda identificam um muro no campo de trabalho forçado, onde seus pais foram assassinados pelo regime. O olhar atormentado da criança e os tons escuros ao redor dela representam a dor compartilhada de outros órfãos do Falun Gong. Uma tragédia na China. Uma jovem mulher se senta na beira da cama, agarrando as mangas em luto. Suas lágrimas brilham sob a luz fraca. Suas mãos estão fechadas com firmeza, mas não apertadas, representando sua força interior e determinação em persistir na sua fé. O corpo do marido morto jaz atrás dela. Uma mão está sobre o estômago ensanguentado. Seus tornozelos algemados mostram que ele morreu na prisão. As feridas e manchas de sangue são o resultado das torturas que ele sofreu. Sua outra mão caída abaixo aperta um papel rasgado, não assinado, que diz documentos de lavagem cerebral. O Partido Comunista usa sistematicamente a tortura contra os praticantes do Falun Gong para forçá-los a desistir de suas crenças.
Enquanto presos, os praticantes são forçados a assinarem uma promessa escrita a pararem de praticar, em troca de uma sentença mais leve de prisão, o fim da tortura ou uma libertação antecipada. O documento não assinado mostra que, mesmo ameaçado de morte, ele se recusou a desistir de suas crenças. Meu filho. Os olhos de uma mãe confrontam os do espectador com uma pergunta: por quê? Num braço, ela segura o corpo de seu filho morto. No outro, ela segura o papel de libertação médica emitida pela prisão onde seu filho foi mantido. Torturado à beira da morte, ele foi liberado antes para que as autoridades pudessem evitar a responsabilidade por sua morte. O rosto arrasado da mãe mostra a agonia de ver seu filho morrer. Banco do Tigre. A técnica de tortura conhecida como Banco do Tigre é usada num praticante do Falun Gong. Os guardas da prisão empilham tijolos sob os pés dos praticantes, enquanto cordas amarradas bem apertadas seguram as pernas para baixo até os ossos quebrarem. Uma auréola dourada coroa o praticante do Falun Gong. Os guardas também têm auréolas escuras, sugerindo o destino que aguarda cada homem baseado nas escolhas que fizeram. Gaiola. A vítima é forçada a se agachar numa gaiola pequena por longos períodos de tempo. Enquanto na gaiola, não são autorizados a se mover ou falar e estão sujeitos a outras formas de tortura. A gaiola também representa a nação da China. A campanha contra o Falun Gong já dura mais de 10 anos. E para os praticantes do Falun Gong, seu país de origem se tornou uma gaiola gigante. Libertada pela fé. Inspirada numa história verídica, uma jovem mulher simplesmente sai do campo de trabalho forçado, onde foi mantida como prisioneira de consciência. Seu sinal da mão, comumente usado por praticantes do Falun Gong, simboliza sua força interior e convicção. Os menos afortunados poderão ser mantidos presos por muitos anos, enfrentando tortura, morte e extração forçada de seus órgãos. Até hoje, mais de 3.800 dessas mortes foram documentadas por grupos de direitos humanos. Desalojada. A campanha contra o Falun Gong na China forçou dezenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas. Uma mulher jovem, agora sem teto, segura um livro do Falun Gong perto dela. Uma presença angelical sugere que seu grande esforço é por uma causa mais elevada. Resistência pacífica. Brilho na noite. A escuridão da noite envolve uma rua chinesa, enquanto uma mãe e seu filho colam panfletos expondo a perseguição ao Falun Gong. Se descobertos, eles enfrentarão prisão, tortura e até mesmo assassinato pelos seus órgãos. Em meio ao perigo, o gesto da criança, suave e ao mesmo tempo forte, simboliza sua coragem e convicção. Por causa da censura do regime comunista chinês, em quase toda a mídia impressa e televisiva, a impressão e postagem de folhetos é uma das únicas maneiras dos chineses se expressarem contra a opressão. Vim por você. Baseado numa fotografia de 33 praticantes do Falun Gong de todo o mundo que se reuniram na Praça da Paz Celestial em Pequim para apelar por Falun Gong.
Momentos depois da fotografia ter sido tirada, todos os 33 foram forçados a entrarem nas vans da polícia para serem interrogados. Muitos foram espancados e todos foram deportados da China. Comovido pela canção dela. Baseado numa história verídica, uma jovem toca o coração de seu captor, cantando, depois de ser presa por apelar a favor do Falun Gong na Praça da Paz Celestial. A bondade e a pureza da sua voz penetram o exterior áspero do policial, despertando sua consciência. Querubins acima dela representam a sinceridade da sua música sendo ouvida nos céus. A cena é baseada na história verídica de uma jovem americana que viajou à China em 2002 para expressar seu apoio ao Falun Gong. O chamado da inocência. A garota retratada aqui e muitos outros mostram os elementos de uma campanha de 1 ano para edificar a conscientização sobre a perseguição aos praticantes do Falun Gong na China, nas ruas de Nova York. Em meio ao mau tempo e à chuva de Manhattan, olhos angustiados penetram na paisagem cinzenta enquanto uma jovem confronta o espectador com sua mensagem. Um clamor por justiça. Em 20 de abril de 2006, durante uma cerimônia de boas-vindas ao presidente chinês Hu Jintao, a doutora Winnie Wang clamou em voz alta para o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, impeça-o de matar. Os caracteres chineses na sua bandeira desfraldada dizem: Falun Dafa é bom. Fortaleza. Uma figura solitária está em meio à neve e frio intenso. A dureza do clima ecoa a dura realidade dos abusos aos direitos humanos na China. O boné amarelo mostra que o homem pratica o Falun Gong. Milhares de pessoas no mundo ocidental uniram esforços para acabar com as injustiças na China, mas muitos outros desconhecem ou são indiferentes. Intercessões. No canto de um parque de Manhattan, os praticantes do Falun Gong realizam uma exposição anti-tortura para edificar a conscientização sobre a perseguição na China. Uma cela de prisão simulada e aparelhos de tortura dão uma visão rápida da situação na China. As diferentes respostas dos pedestres, do interesse à indiferença, são refletidas no uso da cor. Retribuição kármica. Uma batalha entre o bem e o mal. O homem e a mulher no primeiro plano seguram bandeiras que dizem verdade, compaixão, tolerância, e a lei retifica céu e terra. Acima, seres divinos estão lançando demônios do inferno. Enquanto cordas de fantoches ligadas aos corpos dos policiais sugerem que eles estão sendo manipulados. Próximas às suas cabeças, as almas dos policiais se curvam para os praticantes do Falun Gong, representando os verdadeiros seres dos policiais que buscam o perdão de suas vítimas. O céu fala.
outubro de 2002, o ex-presidente chinês Jiang Zemin visitou Houston, Texas. Milhares de praticantes de Falun Gong, incluindo a artista, resistiram a vários dias de chuva e frio para protestar contra sua visita. Quando a tempestade passou, um enorme arco-íris apareceu no céu. Essa pintura capta aquele momento. Tribunal Popular. Baseado numa história verídica, a pintura retrata um julgamento simulado realizado em Ottawa, Canadá. Um boneco representando o ex-líder comunista chinês Jiang Zemin é julgado e condenado pelo assassinato de praticantes do Falun Gong e crimes contra a humanidade. Enquanto seres divinos assistem das nuvens. No mundo todo, mais de uma dezena de ações judiciais foram movidas contra Jiang em nome dos praticantes do Falun Gong. Posicionamento. Esta pintura retrata os três reinos do céu, da terra e do submundo. Na Terra, os praticantes do Falun Gong pacificamente apelam para o fim da perseguição, enquanto uma mulher praticante do Falun Gong está sendo perseguida até a morte. No céu, ela se senta num trono de lótus, cercado por seres celestiais júbilos. Enquanto isso, as almas dos que a atacaram estão sendo arrastados para o inferno. No caldeirão fervente flutua o crânio de quem deu a ordem. A infinita graça do Buda. Colocando o cosmos em movimento. A majestosa cena mostra Li Hongzhi, o fundador do Falun Gong, cercado por cores brilhantes. Retratado dentro de cada círculo estão diferentes formas que os praticantes do Falun Gong usam para conscientizar as pessoas sobre a perseguição na China. Renovando o cosmos. Carregado numa carruagem de dragão, um Buda lidera seres celestiais numa grande visão de renovação cósmica. Um símbolo Falun emana na frente e é realçado no livro azul no canto inferior direito. O ponto sem retorno. É dito nas religiões que durante o juízo final, Deus vai reaparecer para levar as boas pessoas para o céu e enviar as pessoas más para o inferno.
A composição em forma de S, nesta pintura, liga os dois extremos, as pessoas boas subindo aos céus e as más enfrentando a destruição. Juntas, elas formam o último julgamento e ilustram o princípio de que o bem é recompensado e o mal é punido.